Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos aqui outra vez para adorar, para exaltar e contemplar a Tua glória. É o que nós oramos e pedimos. Fale conosco nesta noite. Fale conosco, amado Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aplauda aquele que vive. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Toma o seu assento, querido. Boa noite a todos. Para você que ainda não viu esse ano, feliz ano novo. Amém? Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Nós estamos no ano da contemplação. Contemplação e missão é o nosso tema para 2026. Contemplação e missão. E eu gostaria de falar nesta noite sobre o propósito missional de Deus, ou a missionalidade da família. Deus tem uma missão para nós como igreja, como filhos. Deus tem algo para nós. A contemplação, ela nos leva a um posicionamento em Deus. A contemplação nos leva a frutificar no reino de Deus. Por isso que o nosso tema para este ano é contemplação e missão. Porque a contemplação é a adoração, é a devoção, é a entrega. Mas tudo isso precisa nos levar a um propósito. Muito obrigado, querido bispo. Precisa nos levar a um propósito, que é cumprir a missão do Senhor. Todos nós temos um propósito pessoal, mas antes deste propósito pessoal, nós temos um propósito divino, que é fazer a vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos? E às vezes a gente não faz a vontade de Deus porque a gente não descobriu ainda qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu quero me ater nesse texto aqui de Deuteronômio capítulo 6, que é quando o povo de Israel está entrando na terra prometida, e Moisés então, ele faz um discurso para ratificar tudo aquilo que ele já tinha falado desde a saída do Egito. E aqui no versículo 4, Moisés diz para Israel: ouve, ó Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Se a gente olhar para esse texto aqui, queridos irmãos, a gente vai perceber claramente a missionalidade de Deus dentro de casa. Porque a nossa principal igreja é o nosso núcleo familiar. Não adianta a gente ser uma bênção aqui na igreja, mas ser um desastre na nossa casa. Não adianta a gente ser um excelente crente aqui dentro da igreja, mas ser um desastre lá fora. A nossa vida cristã, aqui no culto, é apenas o reflexo daquilo que nós já somos lá fora. Amém? Amém, queridos? Que nós possamos entender isso nesta noite. Aqui é apenas a reunião de uma igreja santa, de uma igreja que entendeu a sua missão como igreja, daqueles que já foram redimidos, daqueles que já foram comprados, daqueles que já foram eleitos em Deus através de Cristo. Aqui é apenas um momento de nos reunirmos como família, adorarmos, celebrarmos, termos comunhão. Mas a nossa vida cristã não começa aqui. A nossa vida cristã começa dentro de casa,
dentro do nosso trabalho. Eu gostaria de falar de cada versículo daqui nesta noite. Primeiro, versículo 4. Olha só o que Moisés está dizendo. Ouve, Israel. Vou mudar esse nome Israel para a igreja. Ouve, igreja. Ouve, Iana. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeira coisa que nós temos que aprender aqui nesse texto é deixar claro quem é que manda na nossa vida. Quem manda na sua vida não é você. Tem gente que fala assim: quem manda na minha vida sou eu. Mostra que você ainda não se rendeu àquele que morreu na cruz por você. Quem deve mandar na sua vida é Deus. Porque às vezes a gente tem Jesus como Salvador, mas não submete ao senhorio de Cristo, ao senhorio da cruz. Uma coisa é termos Jesus na nossa vida como Salvador, outra coisa é termos Cristo na nossa vida como Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor da tua vida não é o dinheiro, não é a riqueza, não é o teu patrimônio, não é o teu trabalho, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o entretenimento, não é a distração, não é a empresa, não são as riquezas, não é mamon. O Senhor da tua vida precisa ser Jesus Cristo. Tem uma frase do último dos puritanos, que foi chamado o príncipe dos pregadores. Ele diz: nada temos até que tenhamos a Cristo, e tendo Cristo, temos tudo. Nada temos até que tenhamos a Cristo, e tendo Cristo, temos tudo. Então, esse texto deixa bem claro quem deve ser o Senhor na nossa vida. Olha só o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amar, o amor não é um sentimento. O amor é uma prática, é um exercício. Amar é um exercício. Amar é atitude. É fácil chegar aqui na igreja e dizer: Senhor, me mostra a beleza de Cristo. Senhor, eu te amo. Mas será que lá dentro de casa, a nossa prática como filho de Deus, a gente está falando isso com o nosso viver, com o nosso testemunho? Vou contar algo antigo aqui, você já deve ter ouvido umas 300 vezes, mas diz que uma irmã chegou com o marido para o pastor e falou: pastor, arruma um quartinho aqui na igreja, porque eu quero trazer meu marido para morar aqui na igreja. Uai, minha irmã, mas o que foi? Não, porque aqui meu marido é uma bênção. Meu marido aqui, sabe, é uma bênção, é educado, é um homem de Deus. Arruma aqui na igreja. É tão sem graça que você nem riu. Então, preste atenção. Ser crente dentro da igreja é fácil. As nossas atitudes precisam honrar a Deus lá dentro de casa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Fala de uma devoção ímpar, uma devoção que só você pode dar a Ele. Amar é atitude, é honrar a Deus, é respeitar, é honrar, é ter uma gratidão no seu coração, é honrá-lo também através do gasofilácio, das ofertas. Tem gente que não consegue honrar a Deus na vida financeira. Por quê? Porque ainda está uma guerra de altares. O coração ainda é devotado a mamon. O seu coração ainda há reservas na sua vida. Não há gratidão. Não entende que
a rendição é tudo da sua vida, é o seu casamento, é os seus filhos. Porque com o passar do tempo a gente descobre que a gente não tem nada nessa vida. Até os filhos que a gente cuida com carinho, né, Ricardo? Vem um indivíduo e leva. Você cuida, né? Beija a filha, ou minha filhinha. Aí vem um cara que não tem nada a ver e arrasta. A gente não cria filho para a gente. Nem os filhos são nossos. Nem a roupa que vestimos não é nossa. E às vezes a gente se apega às coisas dessa vida. Meu carro, minha casa, meu dinheiro, meu patrimônio. Queridos, tudo é de Deus. A gente não trouxe nada para essa vida e a gente não vai levar nada. E à medida que os anos vão passando, é que parece que a ficha vai caindo mais rápida, que realmente tudo isso vai ficar. E por que a gente fica então desesperado por coisas? O nosso coração precisa ser livre. Eu tenho uma filha, a filha Raíza, ela começou a empreender agora, né? E está muito feliz nesse empreendimento dela. Falei, se encontrou. E ela começou a receber uns trocadinhos na conta. Eu falei, primeira coisa, dízimo. A gente tem que ensinar nossos filhos. Eu sempre pergunto, quando ela atende o cliente, eu falei, já tirou o dízimo? Porque, querido, nós precisamos entender que até o dinheiro que a gente ganha não é nosso. O ar que respiramos nada é nosso. E um dia na eternidade, quando nós estivermos na eternidade, a eternidade vai mostrar como a gente deveria ter vivido. A eternidade vai nos mostrar que deveríamos ter ofertado mais, dizimado mais, orado mais, jejuado mais, pregado mais, evangelizado mais. A eternidade vai mostrar tudo isso para nós. Leonard Ravenhill, ele diz que quando a gente morrer, a gente vai descobrir como deveríamos ter vivido. Agora o problema é que a gente só vai descobrir quando morrer. Por que então não olhar para a palavra de Deus e amar a Deus de todo o nosso coração? Porque quando você chegar na eternidade, você nunca vai ter se arrependido, ou vai se arrepender de ter feito a obra de Deus, de ter evangelizado, de ter amado, de ter pregado, de ter colocado os seus recursos à disposição do reino de Deus, de ter abençoado pessoas, de ter abençoado vidas, de ter orado mais, de ter lido mais a palavra de Deus. Versículo 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Na penteadeira, na mesa de centro, na estante, aonde? Coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu sempre insisto para os irmãos, leia a Bíblia. A gente está começando um ano novo agora. Se você ler 3 capítulos por dia da sua Bíblia, quando chegar em dezembro, você vai ter terminado de ter lido a Bíblia toda. 3 capítulos. Então a gente não lê a Bíblia não é por falta de tempo, é por falta de amor. A gente não lê a Bíblia não é porque a gente não tem tempo, porque com certeza você passa mais de 15 minutos por dia no Instagram, vendo a vida dos outros, conhecendo quem está passeando agora no mês de janeiro, muita gente viajando, você, fulano está em tal lugar, Beltrano está em tal lugar. Mas se a gente tirar 15 minutos por dia, e às vezes nem vai isso, para ler 3 capítulos da Bíblia. Então, a palavra de Deus precisa estar no nosso coração. A leitura diária, a devoção diária, a oração diária. Ler livros que edificam. Aquele que não se empenha em conhecer mais de Cristo, ainda não sabe nada sobre Ele.
Porque cada vez que você busca conhecer Cristo, mais você quer conhecê-lo, mais você quer encontrá-lo, mais você tem prazer de estar na sua presença, mais você vai desejá-lo. Amar a palavra de Deus, porque não tem como dizer que amamos a Deus e não amamos a sua palavra. Há uma discrepância nisso aí, há uma distância nisso aí. Se eu falo que eu amo Cristo, se eu falo que eu amo a Deus, consequentemente eu amo a sua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus, âncora para as nossas almas é a palavra de Deus. Santidade vem pela leitura da palavra, santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se a gente quer crescer em Deus, por que a gente se divorcia da palavra? Por que a gente se distancia da palavra? Por que a gente não lê a palavra? Amar a palavra, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. O que diz o versículo seguinte? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Tu as inculcarás a teus filhos. Sabe, queridos, quem educa os filhos não é a igreja, são os pais que ensinam os filhos. Claro que a igreja ajuda, mas os pais, eles precisam ensinar seus filhos no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Vai andar? Não sei. Mas a gente tem que ensinar. Um dia essa palavra vai germinar e vai frutificar no coração desse menino. Um dia essa palavra vai transformar o coração dessa criança. Mas essa palavra tem que, sim, o que é inculcar? Ensinar, apontar, afiar, colocar na mente, no coração, falar, sendo igreja onde a gente estiver. Ele diz, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Cada semente que uma criança recebe, cada semente que é colocada na alma, no coração de uma criança, um dia, talvez essa criança até vai andar por outros caminhos, mas a semente está lá. Um dia essa semente vai germinar, um dia essa semente vai germinar e vai frutificar. Porque às vezes a gente quer uma resposta imediata, mas cada um de nós tem um tempo. Cada um de nós tem um momento de Deus entrar na nossa vida. Aos pais, cumpre apontar, ensinar. Olha o que diz João 19, 5, 19 e 20. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Deixa eu falar algo para os pais aqui, para as mães. Talvez o filho não vai fazer o que você mandar, mas provavelmente aquilo que ele vê você fazendo vai ficar gravado no coração e na memória dele. Jesus diz, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu vou fazer aquilo que eu vejo o Pai fazer. Vou fazer semelhante. Porque o Pai, versículo 20, ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Nossos filhos talvez não vão fazer o que a gente manda, mas eles vão nos copiar em algum momento. Em algum momento da vida deles, eles vão lembrar do testemunho que viram dentro de casa, do pai orando, do pai lendo a Bíblia,
da mãe orando, lendo a Bíblia. Eles vão lembrar. Quando estiverem passando momentos difíceis, eles vão falar: meus pais oravam. Minha mãe, quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe lendo a Bíblia, clamando, orando ao Senhor. Testemunhos arrastam, gravam no coração. As nossas ações dentro de casa marcam positivamente ou negativamente. Por que muitos filhos não querem vir para a igreja? Será que é culpa de Deus, da igreja? Muitas vezes é culpa dos pais. Maus exemplos. Eu já atendi jovens de falar assim: eu não quero casar. E a gente vai ver porque tem um mau testemunho de casamento dentro de casa. Sabe, queridos, nós precisamos contemplar a glória de Deus para sermos transformados. Mas nós precisamos entender também que essa transformação vai gerar no nosso coração um propósito. Nós precisamos entender que o maior projeto de Deus para nós é nos tornarmos semelhantes a seu Filho Jesus. Me falha o século, mas se eu não me engano, 18, por aí, um filósofo chamado Nietzsche, você já deve ter ouvido falar. Nietzsche foi filho de pastor, seus avós eram pastores. E ele foi muito novo para o seminário, para ser pastor. E Nietzsche, ele foi para o seminário, mas ele se revoltou contra o cristianismo. E ele escreve várias literaturas contra o cristianismo. E ele incorpora uma frase de um teólogo antigo, anterior a ele, no qual ele gostava muito, chamado Heinrich Heine. E ele pega a frase de Heinrich Heine. Qual frase? Deus está morto. Ele pega essa frase e começa a pregar dizendo: Deus está morto. E o certo é que, na visão de Nietzsche, ele tinha razão. Por que ele falava isso? Porque o Deus que se pregava não era vivido pelos cristãos. Nietzsche se revolta contra o cristianismo, porque ele não via o resultado do evangelho na vida da igreja. Eu imagino se Nietzsche vivesse hoje. Mahatma Gandhi, ele diz assim: eu gosto de Jesus, mas não gosto dos cristãos, porque eles não fazem o que Jesus manda. Sabe, queridos, nós precisamos ser uma igreja apaixonada por Jesus, mas uma igreja que é transformada por essa contemplação. Uma igreja que vive a palavra, que olha para o evangelho e fala: Senhor, me transforma. Porque muitas vezes a gente aponta o pecado do outro. A gente não vai prestar contas diante de Deus com o pecado do outro. A gente vai prestar contas a Deus pelo nosso pecado. Então deixa o pecado do outro, vamos cuidar dos nossos, amém? Amém, irmãos? Então que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, olhar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa janela, e olhar para o nosso coração, falar: Senhor, será que realmente eu estou sendo o reflexo da glória de Deus para minha família, para minha casa? Quando a igreja se torna opcional para você, ela se torna desnecessária para seus filhos. Quando a igreja se torna uma opção, não, hoje não tem nenhuma programação, então vamos para a igreja. Se a igreja se tornar opção para você, ela vai se tornar desnecessária para os seus filhos. Um culto é o prelúdio da eternidade. É onde nós, como igreja, nós recebemos centelhas da eternidade, presença daquilo que é eterno, daquilo que é
atemporal. Por isso que um culto é importante. Teus filhos dificilmente serão quentes naquilo que você é morno. Por que às vezes no futebol, seu filho vibra, e quando é um culto ele não vibra? Porque diante de uma TV você está gritando, você chuta, você grita, mas na igreja você está abrindo a boca, cansado. Teus filhos nunca serão quentes naquilo que você é morno. Nós como pais, mães, hoje à noite é uma palavra bem aplicável no dia a dia. Nós precisamos, como é o primeiro domingo de 2026, a gente tem um ano todinho. Nós temos, aliás, só tem 361 dias agora, né? Já foram 4 dias. E parece que 2025 foi ontem, né? Parece que ontem a gente estava aqui. Passa muito rápido. E se a gente não olhar para a palavra de Deus e não buscar viver essa fé genuína, essa fé fervorosa, essa fé preciosa, a vida passa e a gente fica. Nossos filhos não farão aquilo que nós esperamos, mas farão aquilo que nós inspiramos. Eu nunca esqueço de uma frase que Atos me escreveu para mim quando eu fiz 40 anos. 40 ou 50, não me lembro mais, ou 70. Mas eu lembro que ele escreveu uma frase no meu Facebook. E ele disse: papai, obrigado por ter me ensinado o caminho do céu. Isso eu vou levar para o resto da minha vida. Porque não é acerca de mim, é acerca daquele que me transformou. É acerca daquele que eu carrego. É acerca que eu tenho prazer de todos os dias me dobrar o joelho diante dele. É aquele que me sustenta nos momentos ruins. É aquele que me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É aquele que me faz acreditar no novo dia, no novo amanhã. Aquele que sustenta a minha fé. É esse que eu sirvo, é esse que eu preciso todos os dias. As orações diárias, as leituras da Bíblia e a frequência nos cultos são necessárias à vida cristã, pois temos de ser continuamente lembrados daquilo que acreditamos. Toda crença precisa ser alimentada. Palavras de C.S. Lewis. Eu preciso ser alimentado daquilo que eu creio. A minha fé precisa ser alimentada a cada dia. Porque a gente não consegue viver uma vida genuína espiritualmente apenas com culto. Por isso a gente tem as células, a gente tem as redes, a gente tem a oração na madrugada. Para quê? Para sermos alimentados daquilo que cremos. Para sermos alimentados e forjados nessa fé. Para sermos capacitados quando vierem as tempestades. Essas tempestades não vão nos tirar da presença. Vamos lá, versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. O judeu, ele tem, eu esqueci o nome daquele objeto, Ricardo, você lembra que põe no meio da testa com as leis? Eu esqueci. Você vai em Israel, os meninos, os homens, eles carregam aqui no meio, literalmente, eles colocam, me falhou o nome, não sei se é tefilim. Eles colocam no meio da testa, ali com as leis, 613 leis. Eles colocam no meio da testa, literalmente dizendo, coloquem frontal nos teus olhos. Para quê? Para a palavra guiar.
Se a gente for guiado pela palavra de Deus, irmãos, o percentual de dar errado vai cair. Se a gente for guiado pela palavra de Deus, o nosso casamento será abençoado, os nossos negócios serão abençoados, a nossa empresa será abençoada, nosso trabalho será abençoado, nossos filhos têm tudo para dar certo, se esta palavra estiver no nosso coração e nos nossos olhos. É como se olhássemos para o autor e consumador da nossa fé. É como que contemplando, é como que colocando os olhos nele outra vez. É como que tendo direção para a vida outra vez. É a palavra que guia. É a palavra que traz o norte, traz direção. Quer ter um casamento abençoado? Não fica buscando livro de autoajuda, não. Vá para a palavra de Deus. Aqui vai te ensinar a tratar bem teu marido, tua mulher. Vai te ensinar, sabe, marido bom é marido morto, mulher boa é mulher morta. Quando eu falo morta em Cristo, não é sepultado não, viu, irmãos? Uns até sorriram aí. Sabem, é entender que quando o seu marido ou sua esposa disser, não mais eu, mas Cristo vive em mim, aí você vai ter um casamento, uma família. Ah, querido, vez por outra a carne vai querer aparecer, né? Né, Marilza? Vez por outra a carne vai querer brotar, mas aí o Espírito Santo vem, né? Amansa a esposa, o marido também, né, Rubens? Terminando, vamos para o último versículo. Aleluia. Olha o que diz o último versículo desse texto. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Sabe, querido, seu vizinho precisa saber que você é crente. As pessoas que moram perto de você precisam saber que ali mora um crente. Um crente fiel a Deus. Um crente que honra o nome de Deus. Um crente transformado pela palavra de Deus. Escreverá nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Todos saberão que ali há vida, há paz, há alegria. Mesmo no meio das intempéries, mesmo no meio dos vendavais, mesmo no meio da dor, da enfermidade, da angústia, da tristeza, a sua casa é abençoada, na sua casa haverá vida, na sua casa haverá alegria. Não importa se você está comendo caviar ou o que vier, mas que haja alegria na sua casa. Não por causa da comida, da bebida, não por causa da casa, mas por causa de Cristo que está na tua casa. Porque a sua casa precisa estar firmada na rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 25 diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Queridos, quando nós entendemos isso, as lutas vêm. As lutas vêm no dia a dia, a enfermidade chega, a crise financeira chega, a tristeza pode abater a tua alma, o vento pode soprar forte, a chuva pode bater forte, as inundações podem vir, mas a sua casa não vai cair, o seu casamento não será desfeito, os seus filhos não se perderão, porque a sua casa está edificada sobre a rocha. Agora tudo começa, ouve Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Tudo começa entendendo que há um Deus, há um Senhor, há uma cruz colocada sobre a tua casa. Há uma cruz estabelecida diante de você. Há um calvário que foi erguido diante de você, para que você possa olhar e saber que a bênção vem não por causa de você, mas por causa da cruz. O milagre virá não por causa de você, mas por causa da cruz. A missionalidade da tua família será próspera, não por causa da família, mas por causa da cruz. A cruz é a convergência de todas as coisas. É quando o nosso casamento, é quando a nossa vida financeira, é quando a empresa, é quando o trabalho, é quando Cristo realmente é o centro da nossa vida. É quando o nosso coração não tem mais nenhum outro altar para ser colocado no nosso coração. Não há guerra de altares no meu coração, porque somente há um altar para Cristo Jesus. Somente Cristo vai reinar na minha vida. Somente a palavra de Deus, que é a âncora da minha alma, que vai me sustentar. Nós estamos no primeiro domingo de 2026. É um tempo da gente fazer promessas, sim. Não aquelas promessas aleatórias, mas promessas com disciplina. Disciplina. Atitudes. Se a gente não tiver atitudes diferentes, não é o ano que vai trazer mudança à nossa vida. É a nossa postura. As mulheres fizeram uma conferência há alguns anos atrás chamada Posicionadas. É tomarmos posição diante de Deus. É termos atitudes novas. Não é o ano que vai trazer mudança na tua vida. Não é o ano que vai fazer coisas novas na tua vida. São posicionamentos novos, atitudes novas. Disciplina. Quero ler a Bíblia, leia a Bíblia. Oração, leitura da palavra, devoção. Trate do bem mais importante da sua alma, que é a sua vida espiritual. Trate daquilo que é de suma importância na tua vida, que é a tua vida espiritual. Se a vida espiritual estiver alinhada, as demais áreas serão afetadas também. O nosso problema é que a gente investe os valores, investe as posições e corre atrás de coisas que não edificam. É tempo de olhar para dentro de nós mesmos. Será que o nosso coração é o altar de Deus? Será que o nosso coração está rendido a Cristo? Será que você deseja realmente ver mais Deus na tua vida? Tem muito crente que deseja mais e mais ver a Deus, e tem outros que fogem de Deus. Que nós sejamos daqueles que desejam mais de Deus, que nós sejamos daqueles que querem mais de Deus, que nós sejamos aqueles apaixonados pela presença de Deus. Que atitude devemos tomar? Hoje, primeiro domingo do mês, vamos ter ceia sim. É mais uma ceia ou um encontro? É mais uma ceia, mais um suco de uva e um pedacinho de pão? Ou é uma realidade nova de falar, Senhor, não é apenas mais uma ceia,
mas eu estou me alimentando de Ti. E eu quero ser transformado pelo Teu poder. O Senhor chama homens e mulheres a essa entrega, a essa rendição. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Fale com Ele. Eu gostaria de deixar alguns minutos para você orar.